Até que um dia a falta aparece. O sal, a saúde, o companheirismo, as virtudes, uma vida saudável. É nesse sentido que a gente faz sempre o programa aqui, Vida Leve e Saudável. Com a apresentação de Lourdes Maria, psicóloga de formação e terapeuta atuante em análise corporal e comportamental. Terapia de casal, terapia familiar, terapia individual e terapia no ambiente de trabalho. Um espaço feito para você que busca equilíbrio, saúde emocional e qualidade de vida. Porque você merece ser saudável e muito feliz onde quer que esteja. Bom dia, bom dia! Vamos sempre aproveitar esse momento de bem-estar. Por quê? Porque é importante para a nossa vida. Quanto mais nós tivermos momentos, movimentos, ações e agirmos de forma mais saudável, melhor e mais saudável será a nossa vida e a nossa forma de estar nesse mundo e para vivermos. Quantas vezes eu pego pessoas que têm dificuldades muito grandes no trabalho, inclusive pessoas que estão tão atrapalhadas ou estão tão sufocadas no trabalho por causa de alguém que está no trabalho, por causa de uma relação, e a partir da terapia elas conseguem dissolver o que é delas, o que não é delas, o que deixar do outro para o outro e o que é seu que você precisa resolver. Então tudo isso é muito importante. Você que está no trabalho e tem suas dificuldades, esse investimento é valioso e é grandioso. Inclusive muitas vezes para você não pedir a conta nesse emprego, mas para você se valorizar nesse lugar e começar a ver que também há vida nesse lugar e também faz sentido você não às vezes pedir a conta porque você acha que tem alguém te invadindo, sendo invasivo. E às vezes tem a ver conosco mesmo, com você, Rádio 20 mesmo, com a sua forma de ser, estar e se sentir neste lugar. Existe uma personalidade dentro de você, o seu superpoder, e que muitas vezes você não sabe que ele existe aqui, como um dia eu também não sabia e achava que a minha vida era do jeito que eu estava levando ela. Porém, descobri que a vida tem muito mais do que aquilo só. E esse poder que você pode adquirir, que está dentro de você, tem a importância para você viver melhor, contigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com os fins que estão ao seu lado. Eu amo tanto quanto o sal. Poxa, um rei tinha 2 filhas e ele fez essa citação para elas quando estava amando esse rei, pai delas. Então veja bem, eu amo tanto quanto o sal. Um rei tinha 2 belas filhas. Certa vez ele perguntou para uma quanto ela o amava. A filha mais velha respondeu rapidamente ao pai: papai, eu te amo tanto quanto a torta de maçã. O rei ficou muito feliz. A filha caçula, a filha mais nova, simplesmente disse o seguinte: papai, eu te amo tanto quanto o sal. Esse rei ficou um pouco indignado com a resposta. Sal de salgar comida? O rei ficou desapontado ao ouvir a resposta simples da filha caçula, da filha mais nova dele. Ele a exortou: filha, muda de ideia. O sal seria tão pouco amar como o sal? Porém, a princesa caçula era extremamente esperta. Ela consultou os funcionários da cozinha do rei e juntos bolaram um plano para esse pai entender a grandiosidade e o amor que essa filha tinha por ele ia muito além de um bolo, uma torta de maçã. No banquete real seguinte do rei, o sal foi omitido, ou seja, foi tirado de todos os alimentos, foi tirado de todos os pratos. No momento em que o rei provou o primeiro prato, ele berrou: sem sal, que tipo de prato é esse? Tem gosto selvagem. Quem fez isso? E começou a reclamar. A cozinheira real então apareceu e disse ao rei: perdoe-me, vossa majestade, mas já que o senhor acredita que o sal não tem serventia, não usamos nenhum pouquinho de sal hoje no banquete. Ou seja, todo banquete sem sal, comida nada salgada. Sem sal, o banquete estava arruinado. Sem sal, até a crosta da torta de maçã ficou sem sabor. O rei percebeu seu erro, abraçou sua filha caçula e prometeu dar outro banquete em honra a ela pela capacidade que ela teve de dizer que ela o ama tanto quanto o sal e que precisa estar em todos os alimentos. A verdade ou a frase ficou: eu te amo tanto quanto o sal.
Parece pouco, né? Você, rádio ouvinte, quantas vezes, se alguém falasse assim, eu te amo tanto quanto o sal, talvez também estaria fazendo questionamento, pergunta e analisando o porquê. Parece simples. E foi exatamente isso que o rei pensou. Estava muito simples. Não era simples amar como o sal, mas é humano e especial. E por que o rei esperava algo grandioso da sua filha? Bonito, elaborado, da filha caçula? Mas recebeu uma resposta que à primeira vista parecia sem valor nenhum. Eu te amo tanto quanto o sal. E quantas vezes fizemos exatamente isso em nossa vida com quem nós vivemos, moramos, pais, filhos, as pessoas que estão ali, você no seu trabalho, às vezes tem alguém que parece que está sem sal ou você está sem sal. Tudo isso a gente usa como uma perspectiva que precisamos ter alinhamentos rigorosos para que a gente possa estar melhor e viver melhor. Então você, rádio ouvinte, que também acha que está faltando um alinhamento na sua vida, está faltando sal na sua vida, está faltando grandiosidade, começar a olhar um pouquinho mais do precioso que está dentro de cada um. E muitas vezes a gente não consegue chegar a esse lugar, olhar para essa preciosidade que temos dentro de nós. Não se faz presente, só aí que nós percebemos o sabor. O sal nós não enxergamos dentro da comida, como também não enxergamos o fermento dentro do pão. Até que um dia a falta aparece. O sal, a saúde, o companheirismo, as virtudes, uma vida saudável. É nesse sentido que a gente faz sempre o programa aqui, Vida Leve e Saudável. Olhar para essas formas de colocar essas parábolas, vamos chamar assim, faz com que você consiga ter um olhar muito mais apreciado, precioso, ou de valor para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. No banquete tudo estava lá. Comida bonita, bem preparada, mesa farta, mas faltava o principal, rádio ouvinte. Faltava o sal, o sabor, a leveza, a vida, a sabedoria em cima disso tudo. E de repente nada prestava, ou seja, lembra? A comida estava bonita, bem preparada, mesa farta, mas faltava o principal. De repente nada prestava. Nossa vida às vezes entra nesse colapso, parece sem condições. Parece que a vida nos deu um nó, ou nós damos um nó na vida. E para isso você sempre deve pensar, invista um pouco em você, faça uma consulta, verifica como você está, analisa como você está. A partir de uma consulta você já tem uma noção, você no individual, do trabalho, né, família, casal. Elas vivem assim tanto no trabalho quanto na família, tem estrutura, mas algo está sem gosto. Relacionamentos desgastados, comunicação travada, cansaço emocional e distanciamento dentro de casa. E mesmo assim dizem muitas vezes, a terapia não é preciso, basta se cuidar, depois eu vejo no outro dia, e às vezes há um desgaste, até que não dá mais. Quantos casais a terapia acaba sendo aquela máquina, ou aquela forma, ou aquele pouco que traz, que vai trazer o sal novamente para dentro dessa relação, e começa a harmonização do gosto pela vida de um e do outro, no sentido harmonizar tudo de novo. É o sal que falta na vida e é a vida que às vezes falta de um pouco mais de sal. Mas é a vida dos dois, é a vida do casal, é a vida dos filhos junto com o casal, é a vida da família. E precisamos sim começar cada vez mais a ter um olhar um pouco mais bondoso e carinhoso naquilo que realmente é importante, a sua vida. A gente só vai quando perde o sentido. E aí às vezes eu pego casais que até que vão, mas parece-me que já se machucaram muito. A dificuldade fica maior. Ou então um dos cônjuges vai e o outro acha que não precisa. E normalmente quem acha que não precisa é que faz mais estrago. Pense em você, os que estão com você, os que precisam viver com você, os seus filhos, as pessoas com quais você trabalha no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Muitas vezes a falta de sal está em você, rádio ouvinte, em você ali do outro lado da linha. Então, se você entender-se a partir de uma terapia,
você consegue sim, inclusive ser esse sal da terra que vai lá e ajuda, e não esse sal que está em retirada. De repente, nada presta, de repente, nada satisfaz mais, de repente fica vazio e sem sentido a sua vida. Observa melhor, de verdade, dentro daquilo, dentro dos seus superpoderes. Quando você decide se cuidar mais, o que está faltando na sua vida hoje, não seja mais esforço, mais cobrança ou mais controle. Talvez seja exatamente isso, uma terapia, talvez seja exatamente isso, se entender, se cuidar, permitir um olhar de dentro para fora de você mesmo. Se você quer contatar comigo, 429-9992-0018. Faça isso por você, Rádio 20. Entre em contato, marca a sua consulta, o seu primeiro contato, para depois você ver o que você quer e como nós vamos trabalhar você como ser humano para uma vida mais leve, mais saudável, que é exatamente o objetivo desse programa. E até terça-feira que vem. Tchau! Momento de oração. Você, gestante, que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias, ou por algum motivo, seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Os alimentos são